que grande parte de militares de altas patentes eram partidários do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O senhor tem conhecimento de alguma reunião dos comandantes das 3 Forças Armadas para apoiar o plano de poder do ex-presidente, com o fechamento do STF, prisão do ministro Alexandre de Moraes, fechamento do Congresso Nacional e deposição do presidente eleito da mesma forma que ocorreu em 64? O senhor tem conhecimento disso? Não, jamais participei de reunião desse tipo. O presidente também não participou. Ele estabeleceu uma diretriz e seguiu rigorosamente o que ele tinha estabelecido, que era jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Então essas outras narrativas são fantasiosas, elas não aconteceram em momento nenhum e podem esquecer, isso não aconteceu. General Augusto Heleno, como disse acima o senhor, era um dos ministros mais próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de ter grande influência no exército brasileiro. O ex-ministro da Justiça, Anderson Gustavo Torres, também fazia parte do núcleo duro do governo Bolsonaro. Comandava um ministério estratégico, como o do senhor, tendo sobre sua batuta a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a simpatia de grande parte das polícias estaduais. Em busca e apreensão na casa do ex-ministro Anderson Torres, a Polícia Federal encontrou uma minuta, que é uma proposta de decreto antes da publicação para que o então presidente Jair Bolsonaro instaurasse um estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O objetivo da ação era reverter o resultado do segundo turno da eleição presidencial, em que o presidente Lula foi o vencedor. O senhor esteve em alguma reunião com o ex-presidente, com autoridades militares e com o ex-ministro Anderson Torres para tais fins? O senhor sabe quem redigiu aquele esdrúxulo documento? O senhor teve contato com a tal minuta? Não sei, não tenho a menor ideia de quem tenha redigido esse documento, jamais vi esse documento, jamais participei de reuniões com o presidente e não acredito que ele tenha participado que tratasse desse assunto. Também esse documento é um documento apócrifo, pelo que eu sei, pelo que li na imprensa, é um documento apócrifo que fazia algumas conjecturas que nunca foram consideradas, porque era um documento sem credibilidade, sem uma construção que pudesse ser respeitada e colocada em execução. Então, eu acho que esse documento, tanto é que ficou exposto na casa, pelo que li também na reportagem, foi exposto na casa do ministro Anderson Torres, que era um homem extremamente leal ao presidente e preparado. Eu gosto muito dele, e foi uma página ruim da vida dele esse acontecimento desse tal documento. Mas nunca ouvi falar, nunca tinha ouvido nada sobre esse documento. Mas foi encontrado na casa dele. Sim, é lógico que ele pode ter recebido isso de alguém, mas tanto não levou a sério que deixou o documento lá na casa dele, viajou, o documento ficou lá, e nunca podia esperar que fosse ter uma busca e apreensão na casa dele. O documento era tão secreto que estava lá exposto. Então não era um documento que merecesse todo esse cuidado. General, o senhor conhece o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes? Conheço, tive vários contatos com o ministro. Eu tenho vários contatos com ele? Não na presidência, eu já tinha contato com ele antes, né? Porque na época dos Jogos Mundiais Militares, ele esteve, inclusive, eu na época trabalhava no Comitê Olímpico Brasileiro e tive contato com o ministro Nardes, tenho um bom relacionamento com ele. General, tendo em vista que o senhor conhece ele, eu vou fazer uma pergunta objetiva para o senhor. Em áudio divulgado em um grupo de WhatsApp de representantes do agronegócio em novembro de 2022, o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, afirma que está acontecendo um momento muito forte nas casernas, no Brasil, alegando ter informações, mas sem poder entrar em detalhes. Ele garante que é questão de horas, dias, no máximo uma semana, 2 talvez, menos do que isso,
para um desenlace bastante forte da nação, de consequências imprevisíveis. Em outro trecho do áudio, o ministro diz que esteve com o time de Bolsonaro na última semana, sem especificar, no entanto, se o atual mandatário esteve presente na reunião. Segundo ele, Bolsonaro, PL, que se recuperava de uma ferida na perna, em breve estaria recuperado e pronto para enfrentar o que vai acontecer no país. O senhor conheceu ou esteve reunido com o ministro Augusto Nardes para tratar desse assunto? O senhor tem conhecimento se o presidente Jair Bolsonaro esteve reunido com o ministro Augusto Nardes? Qual seria esse time do Bolsonaro? O senhor faz parte desse time? Mas antes da sua resposta, eu vou pedir para passar o áudio do ministro Augusto Nardes aqui no nosso telão, por favor. Eu sou magistrado e julgo muitas coisas que estão acontecendo no Brasil. Praticamente muita coisa passa pelo Tribunal Constitucional. Somos 9 lá. E a situação é bem complexa, muito complexa. É o pior momento que a nação vai viver, mas talvez seja importante para poder recuperar o país. Que nós somos hoje uma sociedade conservadora que não aceita as mudanças que estão sendo impostas. Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo, uma semana, 2, talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Imprevisíveis, imprevisíveis. Vamos perder? Sim, vamos perder alguma coisa, mas a situação para o futuro da nação poderá se desencadear de forma positiva, apesar de ser o principal conflito que deveremos ter nos próximos dias ou nas próximas horas. Falei longamente com o time do Bolsonaro essa semana. Ele não está bem, está com ferimento na perna, mas tem esperança ainda, né? Tem esperança de poder se recuperar e melhorar a sua situação física e certamente terá condições de enfrentar o que vai acontecer no país. Eu vou repetir a pergunta para o senhor. O senhor conheceu ou esteve reunido com o ministro Nardes para tratar desse assunto? O senhor tem conhecimento se o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve reunido com o ministro Nardes? Qual seria esse time do Bolsonaro? O senhor fazia parte desse time? O senhor, general, faz parte desse time alegado aqui pelo Augusto Nardes? Não, eu realmente, o que o ministro conta aí, e nada do que ele fala aconteceu, então já é uma história meio fantasiosa. Eu nunca conversei com o ministro Nardes sobre esses assuntos. E não me lembro, posso não ter presenciado. Eu tinha um acesso permanente ao gabinete do presidente, conversava com ele, sempre fui extremamente leal, continuo a ser, né? E acho que é dever de um ministro de Estado ser um ser político. Mas eu era um ser político. Agora, os que me cercavam, não. Essa história de time do Bolsonaro, pô, todos os presidentes da República, eu trabalhei diretamente com 3, tem uma equipe que é mais próxima dele, em que ele confia, em que ele pode tratar de determinados assuntos que são mais reservados. Mas essa história de time não é time, é uma equipe que trabalha pelo sucesso do país, pelo sucesso do governo. E o presidente Bolsonaro também tinha esse time. Eu tinha muito orgulho se chamarem isso de time. Eu tenho muito orgulho de ter sido diretamente ligado a ele, ter sido muito fiel a ele como ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que é uma instituição muito importante. E acho que essas outras fantasias aí não colam, porque não tem consistência, são histórias sem consistência. Tudo que ele falou aí não aconteceu nada. Nada disso, daqui a 10 dias, daqui a 5 dias, daqui a uma semana, nada disso aconteceu. Então, é uma história pouco... Pelo que o senhor está falando, esse ministro é um fanfarrão. Não chego a esse ponto, mas não sou eu que estou dizendo. As afirmativas que ele fez, nenhuma
aconteceu. Então, a única coisa que ele falou aí que tem fundamento foi a erisipela que o presidente teve lá perto. Fora disso, é tudo fantasia. Pode não ter sido uma fantasia no pensamento dele, mas não aconteceu nada de palpável nisso aí. E aí, sou eu que estou dizendo, pelo que o senhor está falando, é um fanfarrão. Não chego a esse ponto. General, o senhor entende que a culpa dos manifestantes não se desmobilizarem seria o fato do ex-presidente da República e os generais, como o senhor e Braga Neto, não terem declarado ao público que aceitavam o resultado das eleições? Pergunto, por que o senhor não foi a público defender a democracia e dizer àqueles manifestantes que pediam intervenção militar que o exército brasileiro defende sem